Meu nome é Clara, e aos 72 anos sinto o peso dos anos nas costas, enquanto teço um cobertor para aquecer os netos nas noites frias. As mãos já não são tão ágeis como antes, mas ainda conhecem o caminho entre os fios, como se tivessem memória própria. É engraçado como a mente às vezes se perde nas trivialidades de hoje, onde deixei os óculos, que remédio preciso tomar depois do almoço. Mas o que vivi na infância pulsa como um tambor distante, ecoando em cada cantinho da alma. Há ecos que a gente carrega como herança invisível, gravados no coração por tantas luas, e um deles me fez quem sou. Resolvi desembrulhar essa memória agora, talvez porque o tempo corre como água entre os dedos, e se eu não falar, ela se dissolverá na brisa, como tantas outras histórias que se perderam com meus antepassados. Será que o céu me julga por ter segurado essa história por tanto? Ou será que ele entende que algumas dores precisam amadurecer como frutas no pé, antes de vir à luz? Acho que chegou a hora da colheita, minha filha, de abrir o baú e mostrar o que guardo lá dentro. Minha vida começou num rincão perdido de Goiás, numa cabana de barro onde o vento assobiava pelas frestas como se contasse segredos antigos. O chão batido ficava úmido na época das chuvas, e minha mãe espalhava cinzas para absorver a umidade. Naquele tempo, a gente não tinha quase nada, mas também não conhecia outra vida para sentir falta. Meu pai, seu Alfredo, puxava a carroça pela vida afora, carregando e entregando mercadorias para os fazendeiros da região. Era um homem alto, de poucas palavras, com mãos calejadas que pareciam feitas da mesma terra que pisava. O sol tinha marcado seu rosto com rugas profundas, mesmo sendo novo. Hoje entendo que cada vinco contava uma história de privação. Minha mãe, Dona Lourdes, nos deixou aos meus 8 anos, levando consigo apenas um olhar apagado e um vestido puído. Lembro do cheiro de alfazema que ela usava, fraquinho, que ficou no ar da casa por dias depois que partiu. Vou atrás de um futuro melhor, ela murmurou, enquanto me abraçava pela última vez. Suas palavras soaram ocas, como se ela mesma não acreditasse nelas. Fiquei com meus irmãos, Antônio, de 6 anos, e Lúcia, de 4, num lar onde eu precisei aprender a ser o esteio que ninguém me ensinou a ser. O Antônio era um menino miúdo, de olhos espertos e coração ainda mais esperto. A Lúcia era quietinha, com Maria Chiquinhas mal feitas que eu mesma trançava todas as manhãs. Depois que mamãe se foi, fiquei na soleira da porta por dias, contando as nuvens que passavam, imaginando que uma delas traria minha mãe de volta. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e o rastro dela se apagou como pegadas na areia depois da chuva. Meu pai voltava com a carroça carregada de sacos de farinha, açúcar mascavo e, às vezes, muito raramente, um pedaço de rapadura que ele quebrava em 3 partes desiguais. A maior sempre para o Antônio, porque homem precisa de mais sustância. Seu olhar nunca encontrava o nosso de verdade. Ele estava lá, o corpo ocupando o espaço da casa, mas a alma parecia ter ficado nas trilhas poeirentas. Falava pouco e, quando o fazia, era para despejar ordens ou reclamações. São bocas que só atrapalham, ele dizia com a voz rouca de quem fumava sob as estrelas. O medo dele era uma corrente invisível e eu, ainda tão pequena, sabia que o apoio viria só de mim. Me lembro de uma tarde em que me peguei olhando para o meu próprio reflexo na água do riacho. Vi uma menina de tranças desgrenhadas e olhos velhos demais para a idade que tinha. Foi quando percebi que não tinha mais tempo para ser criança. A vida tinha me empurrado para frente, sem perguntar se eu estava pronta. Sem a mãe e com um pai que era um eco na própria casa, eu assumia as rédeas. Acordava antes da aurora para acender o fogo com galhos secos que catava na tarde anterior. O fósforo tremia na minha mão pequena e eu soprava as brasas com cuidado, como mamãe me ensinou. Preparava um ensopado ralo com o que havia. Uns pedaços de mandioca, umas folhas de couve que cresciam no quintal e, quando tinha sorte, um ossinho com um pouco de carne que sobrava do açougue da vila. Lavava as roupas dos irmãos no riacho, as mãos inchando na água fria, enquanto Antônio carregava baldes e Lúcia me seguia como sombra. A roupa molhada pesava nos meus ombros quando eu voltava para casa.
mas o que pesava mesmo era a responsabilidade. Cada peça limpa era uma pequena vitória contra a miséria que nos cercava. Meu pai trazia o sustento, mas nunca um gesto de cuidado. Nem um cafuné, nem uma história antes de dormir. Nada. Era como se tivesse um muro transparente entre ele e nós, que nem o tempo conseguiu derrubar. Uma tarde, quando queimei o pouco milho que tínhamos porque me distraí, cuidando de um machucado na perna da Lúcia, ele jogou a panela no chão e berrou: "Você não presta pra nada." O barulho do metal batendo nas tábuas velhas do assoalho me assustou menos que suas palavras afiadas. Limpei o milho da terra, fiz um caldo e dei para os meus irmãos, engolindo as lágrimas junto com aquela comida que tinha gosto de vergonha. Naquela noite, deitada no colchão de palha que dividia com Lúcia, jurei para mim mesma que um dia a gente teria comida de sobra e ninguém jogaria nada no chão da nossa casa. Pedi ajuda às vizinhas, que às vezes mandavam um punhado de grão ou uma fruta amassada, e eu guardava tudo como se fosse um tesouro. Dona Zefa, que morava 2 casas depois da nossa, me ensinava a esticar a comida, a consertar roupas velhas, a fazer um remédio caseiro para tosse com mel e limão. Ela me olhava com olhos de pena, mas também de respeito. "Menina mulher", ela dizia, "nasceu com a força que muita gente grande não tem." Foi dela que ganhei meu primeiro dedal, feito de latão amarelado. Uso até hoje, sabia? Está bem aqui, pendurado nesse cordão no meu pescoço. É meu amuleto da sorte, minha lembrança de que somos capazes de construir coisas bonitas, mesmo quando a vida só nos dá retalhos. Ah, se você está me ouvindo agora, me acompanhando nessa viagem pelo tempo, que tal se inscrever no canal? Assim a gente continua compartilhando essas histórias que são como colchas de retalhos, feitas de pedacinhos de vida que juntos formam algo maior que a soma das partes. Mesmo na penúria, a gente encontrava pedaços de luz. Eu mostrava a Lúcia como fazer bonecas de palha, e ela ria, enchendo o ar com um som leve que era a coisa mais preciosa do meu dia. Antônio ajudava a desacatar lenha, os bracinhos finos abraçando mais galhos do que podiam carregar, sempre querendo mostrar que era forte. À noite, deitados no chão de terra, cobertos com uma manta velha que minha mãe tinha deixado, contávamos histórias de um céu cheio de promessas. Inventava contos sobre princesas que salvavam príncipes, sobre tesouros escondidos que um dia a gente ia encontrar, sobre um mundo onde ninguém passava fome ou ficava sozinho. Quando o pai saía para trabalhar, a casa respirava aliviada, como se as próprias paredes relaxassem. Eu cantarolava melodias que a mãe sussurrava antes de partir, enquanto varria o chão ou remendava uma camisa. Esses instantes eram nosso porto seguro, um jeito de segurar a família com o que tínhamos. Mas o alívio era breve, porque o retorno do pai trazia de volta a sombra da indiferença, às vezes misturada com o cheiro de cachaça, nas noites em que ele parava no boteco antes de voltar. Nessas noites, eu colocava os irmãos para dormir mais cedo e ficava de vigília, esperando o ranger da porta, pronta para apaziguar qualquer tempestade. Uma dessas noites, nunca vou esquecer, ele chegou cambaleando e reclamando que não tinha janta pronta. Não tinha mesmo. Não sobrou nada para cozinhar naquele dia. Quando ele ergueu a mão para me bater, o Antônio pulou na frente, um passarinho querendo defender a irmã mais velha. Meu pai parou no ar, surpreso demais para continuar o gesto. Depois disso, ele saiu para fora, sentou no banco velho e ficou lá a noite toda, como uma sombra encostada no tempo. Aos 10 anos, tudo chegou a um ponto sem volta. Foi no dia que a Lúcia derrubou o único cântaro d'água que tínhamos, aquele que eu tinha acabado de buscar no poço. A cerâmica se espatifou no chão, a água se espalhou formando um lamaçal, e o barulho trouxe meu pai correndo, os olhos injetados pelo álcool. Ele ergueu a mão para castigá-la, e eu vi o terror nos olhos dela, tão parecidos com os da nossa mãe. Corri, abracei minha irmã e gritei: "Não encosta nela, pai, eu cuido de tudo." Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ele hesitou, os olhos turvos fixos em mim, e rosnou: "Você não manda aqui." Mas baixou a mão e saiu cambaleando, deixando para trás o cheiro de suor e frustração.
Deitada na escuridão com meus irmãos, as estrelas espiando pelas frestas do telhado, prometi a mim mesma que ia construir um caminho pra gente, mesmo que fosse tijolo por tijolo, com as mãos calejadas que eu mesma estava forjando. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não sei explicar direito, mas foi como se uma semente enterrada a fundo brotasse de repente. Era medo misturado com coragem, dor misturada com esperança. Entendi que ninguém viria nos salvar. Nem minha mãe que partiu, nem meu pai que estava presente só no corpo, nem os vizinhos que ajudavam, mas tinham seus próprios fardos para carregar. A salvação, se viesse, sairia das nossas próprias mãos. E eu estava decidida a fazer essas mãos trabalharem, crescerem, e um dia construírem algo melhor do que aquela cabana de barro onde o vento entrava sem pedir licença. Naqueles dias depois do incidente com o cântaro, comecei a olhar além da nossa cabana, além do nosso quintal de terra batida. Havia um mundo lá fora que eu mal conhecia, mas que talvez guardasse uma saída para nossa situação. Na vila, a uns 3 quilômetros de casa, tinha a venda do seu Joaquim, um português de bigode branco e olhos azuis que pareciam guardar o céu dentro deles. Ele era gentil comigo quando eu ia comprar um punhado de sal ou um pouco de querosene para o lampião. Uma manhã, juntei coragem e perguntei se ele precisava de ajuda na loja. "E o que uma menina miúda como você pode fazer aqui?" Ele quis saber, os olhos curiosos me medindo dos pés à cabeça. "Posso varrer o chão, organizar as prateleiras, atender os fregueses", respondi, esticando a coluna para parecer mais alta. "Sei contar dinheiro também." O homem coçou a barba, pensativo, e depois sorriu. "Pois venha amanhã cedo. Vamos ver do que você é capaz." Voltei para casa com o coração mais leve que uma pena. Contei para os meus irmãos como se tivesse descoberto uma mina de ouro. Até separei meu único vestido que não tinha remendos para usar no primeiro dia. Quando contei para o meu pai, ele apenas ergueu os ombros. "Menos uma boca para me preocupar aqui", disse, sem erguer os olhos do seu prato de feijão. No dia seguinte, antes do sol nascer, já estava de pé. Lavei o rosto com água fria, trancei o cabelo com cuidado e calcei as sandálias de couro já gastas nas solas. Deixei comida pronta para os irmãos e instruções para o Antônio cuidar da Lúcia. O caminho até a vila nunca me pareceu tão longo. Minhas pernas curtas se esforçavam e o sol ia nascendo devagar, pintando o céu de cores que pareciam promessas. Cheguei na venda ofegante, as mãos suadas de ansiedade. Seu Joaquim me ensinou a usar a vassoura de pelo para não levantar poeira, a limpar os vidros com vinagre, a organizar as latas por tamanho e tipo. Aprendi a pesar farinha, açúcar e feijão na balança de 2 pratos, ajustando os pesos pequenos com uma precisão que o deixava admirado. "Tem mãos de fada, essa menina", ele comentava com os fregueses enquanto eu embrulhava as compras em papel pardo com um nó caprichado no barbante. No fim do primeiro dia, ele me entregou 2 moedas de cobre e um pacotinho com um pedaço de queijo fresco. "É pouco", disse ele, "mas é justo pelo seu trabalho." Aquelas moedas pesavam no meu bolso como se fossem de ouro. No caminho de volta, passei por uma árvore carregada de mangas ainda verdes. Parei, olhei em volta e colhi algumas. Não era roubo, pensei comigo, era só a natureza compartilhando suas dádivas. Quando cheguei em casa, os olhos dos meus irmãos brilharam ao ver o queijo e as mangas. Naquela noite, enquanto eles comiam, contei para eles sobre a venda, os produtos nas prateleiras, as pessoas que entravam e saíam. Era como abrir uma janela para o mundo, mostrar que existia mais que nossa cabana e a dureza dos nossos dias. "Um dia", prometi enquanto ajeitava a coberta sobre eles, "vamos ter uma casa com janelas de vidro e uma mesa grande onde todo mundo pode comer junto." Comecei a trabalhar 3 dias por semana na venda. O pagamento era pouco, mas regular, e às vezes seu Joaquim me dava uns extras, um punhado de balas coloridas para os meus irmãos, um retalho de tecido que sobrou de um corte, uma lata de sardinha que estava amassada e não podia ser vendida. Aos poucos, fui aprendendo mais do que apenas limpar e atender. Aprendi a ler os rótulos dos produtos, a fazer contas de soma e subtração na hora de dar o troco, a entender o que cada cliente precisava antes mesmo deles pedirem. Dona Zefa continuava sendo nossa vizinha e salvação. Nos dias em que eu ia trabalhar,
Era ela quem dava uma espiada nos meus irmãos, ensinava a Lúcia a fazer crochê e mostrava para o Antônio como plantar sementes de feijão num canteiro improvisado. Você tá crescendo antes da hora, menina, ela me dizia, enquanto me ensinava a fazer um xarope caseiro de agrião quando o Antônio pegou uma gripe forte. Não tenho escolha, dona Zefa, respondi, as mãos ocupadas em picar as folhas verdes. Ou cresço ou a gente afunda. Ela suspirou, balançando a cabeça. O mundo é cruel com quem nasce frágil. Mas você, minha filha, tem uma força que vem de dentro. Isso ninguém tira. O tempo foi passando e a rotina tinha seus altos e baixos. Meu pai continuava o mesmo, distante quando sóbrio, assustador quando bêbado. Mas agora eu tinha um pequeno poder que antes não possuía. As moedas que ganhava na venda nos davam um respiro, uma margem mínima entre sobreviver e sucumbir. Guardava cada centavo numa latinha de bala enterrada no quintal, embaixo da árvore onde pendurávamos as roupas para secar. Era meu tesouro secreto, minha garantia de que, se as coisas piorassem, teríamos ao menos com que comprar um saco de farinha ou pagar uma passagem de jardineira para a cidade grande. Numa tarde de domingo, quando meu pai saiu para jogar cartas com outros carroceiros, decidi fazer uma surpresa para os meus irmãos. Desenterrei um pouquinho do meu tesouro e fui até a venda, que abria meio período. Comprei um pedaço de carne, algumas batatas, cenouras e voltei correndo para casa. Cozinhei um caldo grosso, aromático, como aqueles que minha mãe fazia nos dias de festa. O cheiro encheu a casa, e quando meus irmãos chegaram do riacho, onde tinham ido brincar, seus olhos se arregalaram. É para nós? Perguntou Lúcia, quase sem acreditar. Todinho, confirmei, servindo porções generosas nas tigelas lascadas que tínhamos. Eles comeram como se fosse um banquete real, lambendo os dedos e pedindo mais. Antônio, que já estava com 8 anos, mas parecia menor por causa da magreza, me perguntou entre colheradas. Clara, a mamãe vai voltar um dia? A pergunta me pegou desprevenida. Fazia tempo que não falávamos dela em voz alta, como se o nome dela fosse um feitiço que pudesse conjurar mais dor. Não sei, Antônio, respondi com sinceridade. Mas estamos juntos, não estamos? E enquanto estivermos, somos uma família. Ele assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou a se concentrar na comida. Mas aquela pergunta ficou ecoando dentro de mim. Naquela noite, depois que eles dormiram, fiquei na porta da cabana olhando as estrelas. Será que minha mãe olhava para o mesmo céu onde quer que estivesse? Será que pensava em nós? Ou será que conseguiu recomeçar uma vida tão diferente que nós éramos apenas sombras num passado distante? Não havia respostas no céu estrelado, apenas o silêncio cúmplice da noite. Enxuguei uma lágrima teimosa e voltei para dentro. Não podia me dar ao luxo de sonhar acordada por muito tempo. O amanhã começava cedo, com suas exigências e responsabilidades. Os meses foram passando e eu via meus irmãos crescendo, apesar de tudo. O Antônio já conseguia cortar lenha com um machado pequeno que seu Joaquim me deu. A Lúcia aprendeu a fazer tranças no próprio cabelo e cantava músicas inventadas enquanto lavava a louça. Um dia, seu Joaquim me chamou num canto da venda quando estávamos fechando. Clara, ele disse, com aquela voz rouca de quem fumava cachimbo, tem uma escola nova abrindo na vila. A professora veio de Goiânia, dizem que é muito boa. Tô pensando em pagar para você ir algumas manhãs por semana. Fiquei sem palavras, o coração disparado. Escola era um sonho que nem ousava sonhar. Minha mãe tinha me ensinado a ler um pouquinho, a escrever meu nome e algumas palavras, mas tudo muito básico. Não posso aceitar, respondi finalmente. É muito, seu Joaquim. E tenho meus irmãos, tenho a casa. Ele balançou a cabeça teimoso. Menina inteligente como você precisa de estudo. Vai ser só 3 manhãs por semana. Seus irmãos não podem ficar sozinhos esse tempo? Voltei para casa naquele dia carregando mais que produtos. Carregava uma possibilidade que nem sabia que existia para mim. Conversei com Dona Zefa, que prometeu ficar de olho nas crianças nas manhãs que eu fosse à escola. Quando contei para o meu pai, ele deu uma risada seca. Para que mulher precisa de escola? Vai encher a cabeça de vento e depois não vai querer mais lavar roupa e cozinhar. Engoli a resposta que subiu pela garganta.
Não ia desperdiçar minha chance por causa das ideias estreitas dele. Na primeira manhã de aula, vesti meu vestido menos remendado, penteei o cabelo com cuidado e caminhei até a vila como se flutuasse. A professora chamava Dona Celeste. Era uma mulher de meia idade, cabelos presos num coque severo, mas com olhos bondosos que pareciam ver além da aparência de cada criança. A sala era simples, algumas carteiras de madeira, um quadro negro, uma estante com poucos livros. Sentei na última fileira, constrangida por ser a mais velha entre crianças de 6, 7 anos. Mas quando Dona Celeste começou a falar, esqueci a vergonha. Ela explicava com uma clareza que fazia as letras e números parecerem amigos antigos que eu estava reencontrando. Nas primeiras semanas, mal podia esperar pelas manhãs de escola. Aprendia com uma sede que surpreendia até a professora. Em casa, à noite, praticava escrevendo na terra do quintal com um graveto, ou traçando letras no ar enquanto esperava o sono chegar. Comecei a ler tudo o que encontrava, rótulos de produtos na venda, pedaços de jornal velho que embrulhavam mercadorias, até um livrinho de histórias que Dona Celeste me emprestou, confiando que eu o devolveria intacto. O mundo se abria para mim através das palavras. Era como descobrir uma porta secreta, num lugar onde só havia paredes. Lia para os meus irmãos antes de dormir, transformando aquelas histórias simples em aventuras fantásticas, adicionando detalhes, mudando as vozes para cada personagem. Um dia, voltando da escola, encontrei meu pai em casa fora de hora. Ele estava sentado na mesa, um copo de cachaça pela metade à sua frente, e um olhar que conheci imediatamente. Problema. Perdi o trabalho, anunciou quando entrei. O fazendeiro comprou um caminhão, não precisa mais de carroceiro. Um frio subiu pela minha espinha. Sem o trabalho dele, como iríamos nos manter? Meu pequeno salário na venda mal dava para as extras, quanto mais para todas as necessidades. Vou procurar outro serviço amanhã mesmo, garanti, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ele deu um murro na mesa, fazendo o copo pular. Não preciso de uma moleca me dizendo o que fazer. Vou encontrar outro trabalho e você vai parar com essa bobagem de escola. Tá na hora de trabalhar mais, ganhar mais. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. A escola tinha se tornado meu único refúgio, minha única janela para um futuro diferente. Abaixei a cabeça, não querendo provocá-lo, mas por dentro uma resolução se formava, dura como pedra. Não ia desistir da escola. Encontraria um jeito. Naquela noite, não consegui dormir. Pensava em alternativas, em possibilidades. Talvez pudesse trabalhar mais na venda. Talvez Dona Zefa tivesse alguma ideia. Talvez... Apertei o dedal que carregava no cordão, sentindo seu contorno familiar contra meus dedos. Aquele pequeno objeto de metal tinha se tornado meu talismã. Uma lembrança de que, mesmo nas dificuldades, sempre havia alguém disposto a estender a mão, a oferecer um caminho. De repente, tive uma ideia. Dona Celeste tinha comentado outro dia que sua filha estava esperando um bebê e precisava de roupinhas. Eu podia costurar. Não era nenhuma costureira de mão cheia, mas Dona Zefa tinha me ensinado o básico: pregar botões, fazer bainhas, remendar rasgos. Com um plano se formando na mente, finalmente adormeci. No dia seguinte, falei com Dona Zefa, que ficou animada com a ideia e prometeu me emprestar retalhos e linhas. Depois da escola, passei na casa de Dona Celeste e ofereci meus serviços. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você não se cansa, Clara? Escola, venda, cuidar dos irmãos e agora quer costurar? A necessidade ensina a gente a multiplicar o tempo, Dona Celeste, respondi, com uma sabedoria que não combinava com meus 11 anos. Ela sorriu, um sorriso cheio de compreensão, e pegou nas minhas mãos calejadas. Pois bem, tenho alguns tecidos que minha filha comprou. Se puder fazer umas camisolas simples e uns coeiros, ficaremos muito gratas. Comecei a costurar à noite, depois que todos estavam dormindo, usando a luz fraca do lampião. Meus dedos, já acostumados com o trabalho duro, acharam um prazer diferente no vai e vem da agulha, no desenrolar da linha, na transformação do tecido em algo útil e bonito.
Quando entreguei as primeiras peças, Dona Celeste ficou tão satisfeita que espalhou para outras mulheres da vila. Logo, tinha encomendas de aventais, panos de prato, até mesmo de uma colcha de retalhos para a filha recém-casada da dona da padaria. O dinheiro que ganhava com as costuras, somado ao da venda, começou a fazer uma pequena diferença. Consegui comprar um par de sapatos novos para o Antônio, que já estava com os dedos saindo pelos buracos dos velhos. Comprei uma fita vermelha para o cabelo da Lúcia, que carregava o presente como se fosse uma joia. Meu pai encontrou trabalho como ajudante numa serraria depois de algumas semanas. O salário era menor, o trabalho mais pesado, e ele voltava para casa ainda mais cansado e irritadiço. Mas pelo menos tínhamos o básico garantido de novo. Pode continuar na escola, ele disse um dia, surpreendendo-me. Não era um pedido de desculpas. Ele não era homem disso. Mas era uma concessão, um reconhecimento silencioso de que eu estava fazendo minha parte, mais que minha parte. Assim foram passando os dias, as semanas, os meses. Eu dividia meu tempo entre a escola, a venda, as costuras e o cuidado com a casa e os irmãos. Era um equilíbrio difícil, uma corda bamba onde qualquer distração podia significar uma queda. Mas havia alegrias também, pequenas como migalhas, mas que alimentavam a alma. O sorriso da Lúcia quando conseguiu ler sozinha pela primeira vez. O orgulho nos olhos do Antônio quando consertou o banquinho quebrado da cozinha. O cheiro de um bolo de fubá que aprendi a fazer e que enchia a casa de um aroma que parecia afastar as tristezas. E havia os sonhos, cada vez mais nítidos, de um futuro onde não precisaríamos contar moedas para comprar sal, onde teríamos uma casa com assoalho de madeira em vez de chão batido, onde poderíamos dormir sem medo de que o teto vazasse na próxima tempestade. Não sabia como chegaríamos lá, mas a cada dia que passava, cada obstáculo que superávamos, sentia que estávamos um pouquinho mais perto. E isso, essa pequena certeza, era como uma brasa que eu mantinha acesa dentro do peito, mesmo nas noites mais frias e escuras. O tempo foi passando como água de riacho, sem pressa, mas sem parar. Logo completei 12 anos, depois 13. A menina mulher ia virando uma moça de verdade, com mudanças no corpo que me deixavam confusa e envergonhada. Foi Dona Zefa quem me explicou as coisas da vida com palavras simples e diretas, sem rodeios nem floreios. É assim mesmo, filha. A natureza segue seu rumo, não adianta querer apressar nem atrasar. Ela dizia enquanto me ensinava a usar os panos que ela mesma costurava para os dias de lua, como chamava. Meus irmãos também cresciam. Antônio, com 11 anos já, tinha herdado a altura do pai, mas não o temperamento fechado, graças a Deus. Era um menino esperto, de risada fácil apesar de tudo, sempre inventando brinquedos com pedaços de madeira e latas velhas. A Lúcia, com 9 anos, continuava quietinha, mas tinha um talento especial para desenhar. Com um carvão nas mãos, transformava qualquer superfície lisa em uma tela para seus traços delicados. Eu já estava há quase 3 anos na escola e, orgulhosa, posso dizer que era a melhor aluna da classe. Dona Celeste dizia que eu tinha sede de saber e me emprestava livros extras que guardava num armário trancado. São especiais demais para ficarem à vista de qualquer um, ela explicava. Foi num desses livros que li sobre Florence Nightingale, uma enfermeira inglesa que cuidava de soldados feridos. Aquela história acendeu em mim um desejo novo. Queria ser enfermeira, queria saber como curar doenças, aliviar sofrimentos, dar conforto a quem precisava. Não era um sonho fácil para uma menina pobre do interior de Goiás, mas guardei ele no coração como quem guarda uma semente preciosa, esperando a hora certa para plantar. Na venda do seu Joaquim, já não era mais apenas a menina que varria o chão. Agora ajudava nas contas, organizava os pedidos e até negociava com alguns fornecedores. Meu salário tinha aumentado um pouquinho e, com isso, mais o dinheiro das costuras, conseguíamos viver com menos aperto. Meu pai continuava na serraria, chegando em casa com o cheiro de madeira impregnado nas roupas e nas mãos calejadas. Tinha diminuído na bebida, mas não no silêncio. Era como se ele estivesse sempre olhando para um ponto distante,
um lugar onde nós não podíamos alcançá-lo. Numa tarde de sábado, quando voltava da venda carregando um saco de farinha e outro de feijão, vi um movimento estranho perto da nossa casa. Havia uma carroça parada em frente e algumas pessoas reunidas no quintal. Meu coração disparou. Algo tinha acontecido. Corri os últimos metros, os sacos pesados batendo contra minhas pernas. Vi Dona Zefa na porta, o rosto preocupado. Dentro da casa, deitado no colchão de palha, meu pai gemia de dor, o rosto pálido como cera. "O que aconteceu?" perguntei, deixando os sacos no chão e correndo para junto dele. "Acidente na serraria", respondeu Antônio, os olhos arregalados de medo. Uma tábua bateu no peito dele. Tá difícil dele respirar. Dona Zefa já tinha preparado um chá de ervas que tentava fazer meu pai beber. "Precisava ir para o hospital na cidade", ela murmurou para mim. "Mas é longe, e quem vai levar?" Olhei em volta, desesperada, e vi seu Geraldo, um dos poucos homens da vila que tinha uma carroça com toldo. "Seu Geraldo", chamei. "O senhor poderia levar meu pai até a cidade? Tenho dinheiro para pagar a viagem." Ele coçou o queixo, pensativo. "É uma viagem longa, menina. Vai gastar suas economias todas." "Não importa", respondi sem hesitar. "É a vida do meu pai." Foi assim que, em menos de uma hora, vi meu pai ser carregado para a carroça, coberto com uma manta velha, e partir rumo à cidade grande, acompanhado por seu Geraldo. Quis ir junto, mas alguém precisava ficar com meus irmãos, e não confiaríamos essa tarefa a outra pessoa. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Preparei uma sopa rala para o jantar, mas ninguém tinha fome. Sentamos os três na soleira da porta, olhando para o horizonte como se pudéssemos enxergar além das colinas, até a cidade onde meu pai lutava para respirar. "Ele vai morrer, Clara?" perguntou Lúcia, sua voz pequena quebrando o silêncio pesado. Engoli o medo que subiu pela garganta e segurei firme a mão dela. "Não, Lúcia, nosso pai é forte como um jequitibá. Vai sarar e voltar para casa." Tentei soar confiante, mas por dentro o pavor me consumia. Se ele morresse, o que seria de nós? 3 órfãos, sem parentes próximos, numa casa que nem nossa era. Tentei afastar esses pensamentos, mas eles voltavam como moscas teimosas. Dormimos os 3 juntos naquela noite, enrolados na mesma coberta, como fazíamos quando éramos menores e uma tempestade forte assustava os pequenos. De madrugada, ouvi o barulho de rodas na estrada. Pulei da cama, o coração aos saltos. Era seu Geraldo, voltando sozinho. "Seu pai ficou internado", ele explicou, descendo da carroça com movimentos cansados. "Os médicos disseram que tem uma costela quebrada que furou alguma coisa por dentro. Vai precisar ficar lá alguns dias." "Ele vai ficar bom?" perguntei, agarrando a manga da camisa de seu Geraldo. O homem deu de ombros, evitando meu olhar. "Disseram que é grave, mas não sem esperança. Tudo depende de como ele passar os próximos dias." Agradeci a seu Geraldo, paguei a viagem com o dinheiro que guardava na latinha e voltei para dentro de casa com um peso novo sobre os ombros. A responsabilidade, que antes era grande, agora parecia imensa, esmagadora. Na manhã seguinte fui falar com seu Joaquim. Expliquei a situação e perguntei se poderia trabalhar todos os dias, não apenas 3 vezes por semana. Ele concordou imediatamente e ainda adiantou um pouco do meu salário para ajudar nas despesas. Dona Zefa também foi um anjo, como sempre. Trouxe uma galinha para fazermos canja. Pegou a Lúcia para ficar em sua casa durante o dia, para que Antônio pudesse ajudar na serraria, assumindo algumas das tarefas mais leves que meu pai fazia. Os dias seguintes foram um borrão de trabalho, preocupação e orações sussurradas antes de dormir. Uma semana depois, recebemos notícias. Meu pai estava melhor, mas ainda fraco demais para voltar. Precisaria de pelo menos mais 2 semanas no hospital. Foi então que conheci João. Ele era sobrinho de seu Joaquim. Tinha vindo da capital para ajudar o tio na venda durante uma temporada. Era um rapaz de uns 18 anos, alto como um pé de manga, com um sorriso fácil e olhos que pareciam guardar todos os segredos do mundo. No começo, mal trocávamos palavras. Eu, tímida demais, ocupada demais com minhas preocupações.
ele, novo no lugar, tentando entender o funcionamento da venda e os costumes da vila. Mas aos poucos, entre uma prateleira organizada e um saco de arroz carregado, começamos a conversar. Você é nova demais para carregar tanto peso nas costas, ele me disse uma vez, quando me viu arrumar sozinha uma pilha de sacos de açúcar. E não falo só desses sacos aí. Fiquei vermelha como pimentão, sem saber o que responder. Ninguém, além de Dona Zefa e Dona Celeste, parecia notar o fardo que eu carregava todos os dias. E mesmo elas nunca falavam tão diretamente. É o que precisa ser feito, respondi simplesmente, dando de ombros. João tinha um jeito diferente de ver o mundo. Tinha estudado há alguns anos em Goiânia, sabia histórias de lugares que eu nem imaginava que existiam. Às vezes, quando a venda estava vazia, ele me contava sobre o mar que nunca tinha visto, mas que imaginava grande como o céu, só que de água salgada. Uma tarde, quando estávamos fechando a venda, ele me deu um pequeno broche de passarinho que tinha encontrado entre as mercadorias antigas. É para você, disse com aquele sorriso que fazia meu estômago dar voltas. Para lembrar que mesmo sendo pequeno, dá para voar alto. Fiquei com o broche apertado na mão o dia todo, sentindo seus contornos metálicos contra minha pele. À noite, prendi-o na gola da minha blusa mais simples, transformando-a em algo especial. Era um presente pequeno, mas significava muito, talvez porque ninguém além da minha mãe tinha me dado algo só porque sim, sem ser por necessidade. Na manhã seguinte, quando cheguei à venda usando o broche, João sorriu ao vê-lo. Combinou com você, foi o que disse, e eu senti o rosto queimar de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Depois de quase um mês, meu pai finalmente voltou para casa. Estava mais magro, com o rosto marcado pelo sofrimento, e uma tosse seca que parecia arrancar pedaços de dentro dele. O médico tinha dito que ele precisaria de repouso por pelo menos mais 2 semanas antes de pensar em voltar ao trabalho. Meu medo era que a serraria não guardasse o lugar dele, que nos víssemos de novo sem o pouco que tínhamos. Mas, para minha surpresa, meu pai voltou diferente. Não apenas no físico, mas no jeito. Estava mais calado ainda, sim, mas não mais com aquela indiferença cortante. Era um silêncio diferente, pensativo. Uma noite, quando servi o jantar, um caldo de mandioca com um pedacinho de carne que seu Joaquim tinha me dado, meu pai me chamou para sentar ao lado dele. Clara, ele disse, a voz rouca pela tosse, você tem cuidado dessa casa melhor do que eu. Fiquei sem palavras, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Em todos aqueles anos, nunca tinha ouvido uma palavra de reconhecimento dos seus lábios. Fiz o que tinha que fazer, pai, respondi, os olhos baixos, sem saber como reagir. Ele suspirou, um som que parecia carregar toda a tristeza do mundo. Sua mãe ficaria orgulhosa. Eu sinto muito por não ter sido o pai que vocês mereciam. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Uma represa de emoções que não sabia que estava segurando. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, e antes que pudesse me conter, estava soluçando como uma criança. Meu pai, num gesto desajeitado que mostrava o quanto estava enferrujado em demonstrações de afeto, colocou a mão no meu ombro. Não era um abraço, mas era mais do que jamais tinha oferecido. No hospital, ele continuou, tive tempo para pensar. Vi gente morrendo do meu lado. Gente que não ia ter chance de voltar para casa, de ver os filhos crescer. Percebi que estava jogando fora a única coisa que importa de verdade. Enxuguei as lágrimas com a manga da blusa, tentando me recompor. Antônio e Lúcia olhavam a cena com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Quando eu melhorar, vou procurar outro trabalho, ele disse. Algo menos perigoso que a serraria. E vou dar um jeito de fazer essa casa ser nossa de verdade, não só um lugar emprestado. Não sei se acreditei completamente naquela promessa. Anos de decepções tinham me ensinado a não esperar muito. Mas havia uma sinceridade nos olhos dele que não tinha visto antes. Nas semanas seguintes, enquanto meu pai se recuperava, nossa rotina continuou quase a mesma. Eu trabalhava na venda, agora lado a lado com João,
cujas mãos pareciam encontrar as minhas com uma frequência que não podia ser apenas coincidência. Antônio ajudava na serraria algumas horas por dia, ganhando alguns trocados que guardava com orgulho numa caixinha de fósforos. Lúcia continuava com seus desenhos, cada vez mais bonitos, que Dona Celeste pendurava na parede da escola como exemplo para os outros alunos. O que mudou foi o clima dentro de casa. Meu pai, ainda convalescente, começou a participar mais. Perguntava sobre o dia na escola, elogiava os desenhos de Lúcia, até mesmo tentou ensinar Antônio a fazer um estilingue, como fazia na própria infância. Uma noite, quando todos já estavam dormindo, peguei meu dedal e saí para a soleira da porta. O céu estava estrelado, uma lua minguante derramava uma luz prateada sobre o quintal. Sentei no degrau de madeira gasta e fiquei girando o dedal entre os dedos, pensativa. Tantas coisas tinham mudado em tão pouco tempo. A doença do meu pai, que parecia uma tragédia, tinha trazido uma abertura inesperada. O aparecimento de João, que agitava meu coração de um jeito que eu nem sabia ser possível. E algo dentro de mim também tinha mudado. Já não me sentia apenas como a menina forçada a crescer rápido demais, mas como alguém que estava construindo seu próprio caminho, pedra por pedra. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios que nem podia imaginar. Mas pela primeira vez, não o via apenas como uma sequência de obstáculos a superar, mas como um horizonte aberto, onde coisas boas também podiam acontecer. Guardei o dedal de volta no cordão e voltei para dentro. No escuro, tateando para não tropeçar, encontrei meu lugar no colchão ao lado dos meus irmãos. O ronco suave do meu pai vinha do outro canto da casa, um som que agora trazia mais conforto que apreensão. Alguns dias depois, recebi uma notícia que mudaria tudo. Dona Celeste tinha conversado com uma amiga em Goiânia, diretora de uma escola maior, que oferecia bolsas de estudo para alunos promissores do interior. Ela tinha mencionado meu nome e a diretora estava interessada em me conhecer. É uma oportunidade única, Clara, Dona Celeste disse, segurando minhas mãos entre as suas. Você poderia terminar os estudos numa escola de verdade, talvez até fazer o curso normal, se tornar professora. Meu coração disparou ao ouvir aquilo. Era um sonho tão grande que nem tinha ousado sonhar. Mas imediatamente, a realidade jogou um balde de água fria sobre meu entusiasmo. Não posso deixar meus irmãos, Dona Celeste, nem meu pai, ainda mais agora que ele está doente. E como viveria na cidade grande? Onde moraria? Do que me sustentaria? Ela apertou minhas mãos com mais força. Há soluções para tudo isso, minha querida. Minha amiga tem um pensionato para moças do interior, ligado à escola. Você poderia trabalhar lá algumas horas por dia em troca de hospedagem. Quanto aos seus irmãos e seu pai, talvez seja a hora deles aprenderem a caminhar sem você segurando as mãos. Voltei para casa naquele dia com a cabeça fervilhando. A ideia de deixar a vila, de ir para um lugar onde ninguém me conhecia, me assustava e me excitava ao mesmo tempo. Mas abandonar minha família, depois de tudo que tínhamos passado juntos, parecia impensável. Conversei com Dona Zefa, que me surpreendeu com sua reação. Vá, menina. Vá e não olhe para trás. Seu lugar não é aqui, presa a essa vida. Você tem asas para voar mais alto, sempre soube disso. Mas e meus irmãos? Perguntei, as lágrimas embaçando minha visão. Eu ajudo a olhar por eles, ela prometeu. E seu pai? Bem, está na hora dele ser pai de verdade, não acha? Ainda hesitante, decidi falar com João. Encontramo-nos depois do expediente na venda, sentados num tronco caído perto do riacho. Contei-lhe sobre a proposta, sobre meus medos e anseios. Ele me ouviu em silêncio, jogando pedrinhas na água enquanto eu falava. Quando terminei, ele ficou um tempo calado, os olhos fixos no movimento das ondulações que as pedras causavam. Você deve ir, ele disse finalmente, sua voz mais séria do que jamais tinha ouvido. É o que seu coração quer, posso ver nos seus olhos. Mas, e você? Perguntei, num impulso que me fez corar até a raiz dos cabelos. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o rosto. Eu? Ora, não estou indo a lugar nenhum. Estarei aqui quando você voltar nas férias ou nos feriados. E quem sabe, um dia,
quando terminar seus estudos, deixou a frase no ar, mas seus olhos disseram o resto. Meu coração acelerou, e pela primeira vez permiti-me imaginar um futuro onde não estava sozinha, carregando o peso do mundo. Um futuro onde havia espaço para sonhos pessoais, para sentimentos que iam além da sobrevivência diária. A conversa mais difícil, claro, seria com meu pai. Adiei por dias, buscando o momento certo, as palavras certas. Finalmente, numa noite em que os pequenos já estavam dormindo, criei coragem. Pai, comecei sentando-me à mesa onde ele fumava seu cachimbo ralo. Preciso lhe contar uma coisa. Expliquei sobre a escola em Goiânia, a bolsa de estudos, a possibilidade de me formar, de ter uma profissão. Falei rápido, com medo de perder a coragem se parasse. Quando terminei, fiquei em silêncio, esperando a explosão, a negativa veemente. Para minha surpresa, ele ficou um longo tempo calado, os olhos fixos na fumaça que subia em espirais. Finalmente, bateu o cachimbo na borda da mesa, esvaziando as cinzas. Sua mãe ia querer isso para você, ele disse, com uma voz tão baixa que quase não ouvi. Ela sempre dizia que você tinha a inteligência dela, que ia longe. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Era a primeira vez que ele mencionava minha mãe de forma positiva, sem amargura, desde que ela nos deixou. O senhor deixaria eu ir? Perguntei, a voz trêmula. Ele soltou um suspiro pesado, como quem tira um peso das costas. Não é questão de deixar ou não deixar, Clara. Você já é praticamente uma mulher. Tem sustentado essa casa mais do que eu nos últimos anos. Se é isso que você quer, quem sou eu para impedir? Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, nem exatamente de alegria. Era um alívio profundo, como se algo que estivesse preso dentro de mim finalmente encontrasse uma saída. Vou cuidar dos pequenos, ele continuou, evitando meu olhar. Já estou melhor, logo poderei trabalhar de novo. Não vai ser como antes, prometo. Naquela noite, deitada no escuro, senti uma mistura confusa de emoções. Alegria pela oportunidade, medo do desconhecido, culpa por deixar minha família, esperança pelo futuro. Era como estar à beira de um precipício, sabendo que precisava saltar, mas sem ter certeza se havia água ou pedras lá embaixo. Os dias seguintes foram uma correria de preparativos. Dona Celeste escreveu uma carta para sua amiga em Goiânia, confirmando minha ida. Dona Zefa me ajudou a remendar minhas poucas roupas, para que eu chegasse apresentável. Seu Joaquim me deu um adiantamento do salário para as primeiras despesas na cidade. João, nos encontrávamos todos os dias depois do trabalho, cada minuto juntos agora precioso, sabendo que logo estaríamos separados. Numa dessas tardes, sob a sombra de uma mangueira, ele segurou minha mão pela primeira vez. O toque dos seus dedos nos meus mandou um arrepio pela minha espinha, um calor estranho e delicioso que nunca tinha sentido antes. Vou escrever para você, ele prometeu. Toda semana. E você me escreve também? Assenti, incapaz de falar. Ele se inclinou devagar, como se me desse tempo para recuar se eu quisesse. Mas eu não queria. Nossos lábios se encontraram num beijo tímido, desajeitado, mas que para mim foi como se o mundo inteiro tivesse parado de girar por um instante. Quando nos separamos, ambos estávamos vermelhos e sem fôlego. Agora você tem mesmo que voltar, ele disse, com um sorriso nervoso. Temos um assunto inacabado aqui. E assim, com o coração dividido entre a excitação pelo futuro e a dor da separação, preparei-me para deixar a vila onde tinha crescido, as pessoas que tinham moldado minha vida, a menina que eu tinha sido. Com 14 anos, já me sentia como se tivesse vivido várias vidas em uma só. E agora, estava prestes a começar mais uma. Na véspera da partida, sentei-me na soleira da porta uma última vez, o dedal de Dona Zefa entre os dedos, olhando as estrelas que pontilhavam o céu de Goiás. Não sabia o que me esperava em Goiânia, que desafios, que alegrias, que tristezas.
mas sabia que acontecesse o que acontecesse, levaria comigo a força que tinha forjado naquela pequena casa de chão batido, cuidando dos meus irmãos, enfrentando cada dia com a determinação de quem não tem escolha se não seguir em frente. Estou pronta, sussurrei para o céu estrelado, e pela primeira vez realmente acreditei nisso. A manhã da minha partida chegou com um céu limpo e um vento fresco que balançava as folhas do pé de manga no quintal. Acordei antes do sol, com aquela mistura de ansiedade e medo remexendo o meu estômago. Minha trouxa já estava pronta desde a noite anterior. 2 mudas de roupa, o broche que João me deu e uma fotografia amarelada da minha mãe, a única lembrança física que tínhamos dela. Acendi o fogão e preparei um café forte. O cheiro se espalhou pela casa, acordando meus irmãos e meu pai. Comemos em silêncio, como se nenhum de nós soubesse o que dizer naquele momento de despedida. Foi Lúcia quem quebrou o silêncio, sua voz pequena soando mais forte do que de costume. Você vai esquecer da gente, Clara? Engoli o nó que se formou na minha garganta e puxei minha irmã para um abraço apertado. Nunca, Lúcia. Nem se eu vivesse 1000 anos. Vocês são parte de mim, como meus braços e pernas. Antônio, tentando parecer forte com seus 11 anos, mantinha o olhar fixo no chão, mas vi quando ele enxugou uma lágrima com as costas da mão. Vou cuidar de tudo aqui, ele disse, a voz embargada. Pode ir tranquila. Meu pai permanecia calado, as mãos grandes segurando a caneca de café, como se precisasse se agarrar a algo concreto. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo que nunca tinha notado antes. Um brilho de orgulho em meio à tristeza. Tenho algo para você, ele disse, levantando-se e indo até o canto onde guardava seus poucos pertences. Voltou com um lenço de tecido grosso, dobrado com cuidado. Era da sua mãe, explicou, estendendo-o para mim. Ela sempre dizia que ia te dar quando você fosse moça. Acho que chegou a hora. Peguei o lenço com mãos trêmulas, desdobrando-o com cuidado. Era de um algodão macio, com pequenos bordados de flores nos cantos. Um trabalho delicado que eu nunca imaginaria que minha mãe, com suas mãos calejadas pelo trabalho duro, tivesse feito. Ela bordou cada florzinha pensando em você, meu pai continuou, a voz mais suave do que jamais tinha ouvido. Dizia que você era como essas flores, delicada por fora, mas forte o suficiente para brotar mesmo em terra seca. Não consegui conter as lágrimas. Era como receber um abraço da minha mãe depois de tantos anos, um pedacinho dela que eu poderia levar comigo. A carroça que me levaria até a estação de trem em Anápolis chegou pouco depois. Era seu Geraldo de novo, que tinha se oferecido para a viagem quando soube dos meus planos. É uma honra ajudar quem quer crescer na vida, ele disse, recusando o pagamento que tentei oferecer. As despedidas finais foram rápidas. Abraços apertados, promessas sussurradas, lágrimas enxugadas às pressas. Não queria prolongar a dor, nem dar chance para que a coragem me abandonasse. O último a se despedir foi João, que apareceu correndo na estrada, ofegante. Pensei que não ia te alcançar, ele disse, entregando-me um pequeno embrulho. É para abrir só quando estiver no trem. Guardei o embrulho no bolso do vestido e aceitei seu abraço. Breve demais, forte demais, cheio demais de coisas não ditas. Vou estar aqui, ele prometeu ao meu ouvido. Quando você voltar, eu vou estar aqui. A viagem até Anápolis foi longa e silenciosa. O sacolejo da carroça embalava meus pensamentos, que iam e vinham entre o passado que deixava para trás e o futuro incerto que me aguardava. O lenço da minha mãe estava seguro no meu colo, e de vez em quando eu passava os dedos pelos bordados, como se pudesse sentir o toque dela através do tecido. Quando chegamos à estação, o trem já estava lá, sua enorme máquina preta, soltando fumaça e apitos que me enchiam de um temor reverente. Nunca tinha visto algo tão grande e barulhento na vida. Seu Geraldo me ajudou com a trouxa e me guiou até o vendedor de bilhetes. Uma passagem para Goiânia para a moça, ele pediu, empurrando algumas moedas pelo guichê. Não precisa, seu Geraldo, protestei. Tenho dinheiro. Guarde seu dinheiro, menina, ele respondeu com um sorriso bondoso. Vai precisar dele na cidade grande.
Considere isso um presente de alguém que acredita no seu futuro. Embarcamos para a cidade grande pouco antes do meio-dia. Acompanhada só pelas roupas do corpo, lembranças amarradas no peito e o chapéu, sumi numa curva deixando para trás a poeira vermelha das estradas de chão. Aquela viagem que demorou menos de um dia naquela jardineira me pareceu mais um adeus de anos. Sentada num banco duro, perto da janela, observei minha vila desaparecer na distância até se tornar apenas um pontinho entre as colinas. Quando já não podia mais ver nada familiar, lembrei-me do embrulho de João. Desatei o barbante com cuidado e encontrei dentro um pequeno medalhão de metal. Ao abri-lo, havia um desenho simples de nós dois, feito a lápis com uma habilidade surpreendente. No verso, gravadas de forma um pouco torta, as palavras: para lembrar que alguém espera por você. Prendi o medalhão no mesmo cordão onde carregava o dedal de Dona Zefa. Agora tinha 2 talismãs para me dar força. A chegada em Goiânia foi um choque para meus sentidos acostumados com a simplicidade da vila. Tanta gente, tantos prédios, tantos carros e barulhos por todos os lados. Senti-me pequena e perdida, como uma formiga num mundo feito para gigantes. Felizmente, Dona Celeste tinha combinado tudo com sua amiga. Uma senhora de meia idade, com um lenço florido na cabeça, me esperava na estação segurando uma plaquinha com meu nome. Era Dona Matilde, diretora do pensionato onde eu ficaria. Você deve ser a Clara, ela disse quando me aproximei, tímida. Celeste me falou muito bem de você. Venha, o pensionato não é longe daqui. O pensionato era uma casa grande, pintada de amarelo claro, com um jardim na frente onde algumas flores teimavam em crescer, apesar do tempo seco. Havia um varal com lençóis brancos tremulando ao vento, e o cheiro de comida caseira vinha da cozinha, me lembrando que não comia desde o café da manhã. Aqui moramos eu, meu marido e 12 moças de várias partes do estado, explicou Dona Matilde, enquanto me mostrava o quarto que eu dividiria com outras 3 meninas. Todas estudam e trabalham, como você vai fazer. É uma casa simples, mas decente. Temos regras e esperamos que sejam cumpridas. As regras eram muitas: horários rígidos para entrar e sair, responsabilidades na limpeza e organização da casa, proibição de visitas masculinas, orações obrigatórias antes das refeições. Para alguém que tinha cuidado de uma casa inteira desde os 8 anos, aquilo não parecia difícil de segurar. Minha cama ficava junto à janela, de onde podia ver um pedaço do céu. O mesmo céu que cobria minha vila, meus irmãos, meu pai, João. Essa continuidade me trouxe um pouco de conforto naquela primeira noite, quando a saudade apertou o peito e molhou meu travesseiro. As outras meninas do quarto, Maria, Aurora e Conceição, me receberam com curiosidade e gentileza. Todas eram de cidades pequenas como eu. Todas tinham histórias de dificuldades e sacrifícios para chegar até ali. Aurora, a mais velha, estava no último ano do curso normal e já tinha promessa de emprego como professora numa escola da capital. Você vai se acostumar, ela me garantiu, sentando-se na beira da minha cama. As primeiras semanas são as mais difíceis. Depois, a rotina ajuda a espantar a saudade. O trabalho no pensionato começava cedo. Acordávamos às 5 da manhã para ajudar no café, depois cada uma seguia para sua escola. À tarde, eu trabalhava na cozinha, ajudando Dona Ivone, a cozinheira, a preparar o jantar para todas as moradoras. Era um trabalho pesado, mas não muito diferente do que já estava acostumada a fazer. A escola era outro mundo. Salas amplas, carteiras enfileiradas, quadros negros que ocupavam paredes inteiras. E os professores, homens e mulheres que pareciam guardar todo o conhecimento do mundo em suas cabeças. Fiquei deslumbrada e intimidada ao mesmo tempo. Nos primeiros dias, senti-me como um peixe fora d'água. As outras alunas vinham de famílias melhores, tinham roupas mais bonitas, falavam de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Algumas olhavam para meu vestido remendado e calçados gastos com um ar de superioridade que me fazia querer desaparecer. Mas dentro da sala de aula, quando os professores faziam perguntas, descobri que minha voz tinha valor. O que eu tinha aprendido com Dona Celeste, somado a uma fome de aprender que vinha de anos de privação,
me fazia participar com um entusiasmo que logo chamou a atenção. Você tem um brilho nos olhos quando fala de matemática, disse a professora Eunice após uma aula onde eu tinha resolvido um problema no quadro. É bom ver alguém que aprecia os números como eu. As primeiras semanas se transformaram em meses e lentamente fui me adaptando à vida na capital. Escrevia cartas para casa regularmente, contando sobre a escola, o pensionato, as novidades da cidade grande. Recebia respostas irregulares, escritas pela mão hesitante de Antônio, contando que meu pai tinha voltado a trabalhar, agora como auxiliar numa mercearia, onde não precisava fazer esforço físico, que Lúcia tinha ganho um concurso de desenho na escola, que as chuvas tinham sido boas e o pé de manga estava carregado. De João, recebia cartas mais frequentes, cheias de detalhes do dia a dia na venda, histórias engraçadas sobre os fregueses e sempre terminando com palavras que me faziam corar e sorrir ao mesmo tempo. Sinto sua falta como a terra sente falta da chuva. O ano letivo chegou ao fim, e com ele veio a decisão que eu tanto adiava. Voltar para casa nas férias ou ficar em Goiânia, trabalhando no pensionato para economizar o dinheiro da viagem. A saudade gritava para eu voltar, mas a razão mostrava que o dinheiro seria melhor guardado para necessidades futuras. Foi Dona Matilde quem resolveu meu dilema. Você trabalhou duro o ano todo, Clara, ela disse numa tarde, enquanto verificávamos as contas do mês. Merece rever sua família. O pensionato vai pagar sua passagem de ida e volta. Mal podia acreditar na bondade daquela mulher que, sob a aparência severa, escondia um coração enorme. Agradeci com lágrimas nos olhos e comecei a contar os dias para o retorno, mesmo que temporário, à minha terra. A chegada à vila foi uma festa. Lúcia correu pela estrada para me abraçar assim que desci da jardineira, suas tranças balançando ao vento. Antônio, agora quase da minha altura, tentava parecer adulto, mas não conseguia esconder a alegria. E meu pai, para minha surpresa, tinha preparado um almoço especial, galinha caipira com angu, meu prato favorito. A casa parecia diferente. Mais limpa, mais organizada, com cortinas novas nas janelas e até uma mesinha com cadeiras que meu pai tinha comprado de segunda mão. Antônio está trabalhando na mercearia comigo nas tardes, ele explicou. E Lúcia ajuda a Dona Zefa com costuras. Estamos nos virando bem. Aquelas palavras, ditas com um orgulho discreto, me encheram de uma alegria tranquila. Eles estavam aprendendo a andar sem mim, como Dona Celeste tinha previsto. Isso não significava que não sentiam minha falta, ou que não me amavam. Significava apenas que a vida segue seu curso, mesmo quando achamos que somos indispensáveis. João veio me ver no final da tarde, mais alto do que eu lembrava, o rosto mais definido, mais homem e menos menino. Caminhamos até o riacho, nosso lugar especial, e ali, sob o mesmo céu que tinha testemunhado nossa despedida, ele me beijou de novo. Um beijo diferente, mais confiante, que falava de saudade e reencontro, de promessas mantidas e de um futuro que começava a tomar forma. Não estou mais trabalhando apenas na venda, ele me contou, enquanto caminhávamos de mãos dadas. Comecei a aprender o ofício de marceneiro com seu Tibúrcio. Tenho jeito pra coisa, ele diz. Estou pensando em abrir minha própria oficina um dia. Seus olhos brilhavam ao falar dos planos, e eu me vi refletida naquele entusiasmo, a mesma esperança, a mesma determinação de construir algo melhor do que tínhamos conhecido na infância. As 2 semanas de férias passaram rápido demais, preenchidas com momentos simples que guardo até hoje como tesouros. Tardes ajudando Lúcia com seus desenhos, conversas com Antônio sobre seus sonhos de se tornar comerciante, noites de prosa com meu pai na varanda, passeios de mãos dadas com João sob as estrelas. Quando chegou a hora de partir novamente, a dor ainda estava lá, mas diferente. Não era mais um rasgo, uma separação violenta, mas uma distância necessária, um sacrifício com propósito. Desta vez, não chorei ao ver a vila desaparecer na curva da estrada. Sorri, sabendo que levava um pedaço dela comigo e que deixava um pedaço de mim para trás. O segundo ano em Goiânia trouxe novos desafios e descobertas. Na escola, meu interesse pela saúde e cuidado com os outros cresceu.
especialmente depois que ajudei uma colega que desmaiou durante uma aula. A calma com que agi, os primeiros socorros que apliquei usando conhecimentos que tinha aprendido com Dona Zefa, impressionaram a enfermeira da escola. Você tem dom para isso, ela me disse depois. Já pensou em seguir carreira na enfermagem? Aquela semente, plantada tempos atrás ao ouvir sobre Florence Nightingale, começou a brotar com mais força. Comecei a me informar sobre escolas de enfermagem, requisitos, custos. Parecia um sonho distante demais para alguém na minha situação, mas já tinha aprendido que distância não significa impossibilidade. No pensionato, assumi mais responsabilidades. Dona Matilde confiava em mim para ajudar com as contas, organizar os horários das outras moças, até mesmo para conversar com as novatas que chegavam assustadas como eu tinha chegado um dia. Você tem um jeito especial com as pessoas, Clara, ela me disse uma vez. Sabe ouvir, sabe aconselhar sem impor. Volto logo mais para contar o resto dessa história que ainda tem muitas surpresas. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal e aguardar a continuação da minha jornada. Até já, meus queridos!